Questão 2007 do vestibular da UERJ trazia um texto escrito no México no período da independência. Sendo iguais entre si, os homens são também independentes na ordem da natureza, são livres. A sociedade, pois, é obra da vontade dos homens, a lei na sociedade é a expressão livre e solene da vontade geral. O texto acima reflete o ideário liberal da Revolução Francesa, que influenciou as colônias espanholas da América no momento de suas independências. Identifique e explique duas ideias apontadas no texto que evidenciam a relação entre a independência do México e os princípios norteadores da Revolução Francesa. Então vamos lá. Ele pega aqui um texto sobre a independência do México, mas na verdade ele quer que você fale da Revolução Francesa. Primeiro ponto. Sendo iguais entre si os homens. Bom, a gente já pode apontar um primeiro ponto aqui, que é a ideia de igualdade jurídica entre os homens. Ou seja, a Revolução Francesa estabelece o critério de que, pela lei, os homens são iguais, eles têm que ter os mesmos direitos. Dessa forma, se rejeita o privilégio de nascimento típico da nobreza absolutista. Só um parênteses. Isso não quer dizer que os homens vão viver, por exemplo, em condições econômicas iguais. Igualitarismo econômico não é um princípio liberal. Nós estamos falando aqui de igualdade jurídica, igualdade dentro das leis. Bom, segundo princípio, porque ele pede dois. A sociedade é obra da vontade dos homens. Só que é um princípio fundamental do liberalismo, que é entender que a sociedade é criada por uma necessidade dos homens e não por algum tipo de interferência divina. Como, por exemplo, se pensava no direito divino dos reis, do absolutismo, estados teocráticos. Então aqui você pode também considerar isso, né? A ideia de que a política é algo que vem de uma demanda da sociedade, então não tem relações com a religião e também não vem da vontade de um único indivíduo, né? Não vem da vontade do rei. Isso é reforçado aqui no final quando você vê que a lei é a expressão da vontade geral, ou seja, de que a sociedade ela deve ser regrada por leis criadas a partir da vontade geral, ou seja, de um pacto. Isso aqui volta na ideia do Rousseau de contrato social, de que existe um grande acordo entre os membros de uma sociedade para que ela funcione. Então, era nesse sentido aqui a questão da UERJ. Só um detalhe aqui para complementar, que é o seguinte: se a gente for pensar na relação entre o liberalismo e as independências na América, a gente tem que pensar que na Europa essas teorias políticas defendiam o fim do absolutismo. Mas na América, isso vai ser adaptado, porque você não tem como derrubar uma monarquia absolutista que está estruturada na Europa. O que acontecia na América? Isso foi traduzido em ideais de independência. Você não tem como derrubar o rei, mas você pode se recusar a segui-lo e estabelecer um novo governo de acordo com os princípios norteadores aí da vontade geral dos colonos. Último detalhe, quando eu falo vontade geral, é vontade geral dos grupos que detêm o poder político, né? Não estamos falando aqui de regimes que sejam efetivamente democráticos. Então, cuidado para não confundir com esse conceito.